Então, a vontade da natureza superior é de nos transformar, é de que nós despertemos. Por exemplo, se uma criança da casa vizinha quebra uma xícara, dizemos prontamente: essas coisas acontecem. Mas, se uma xícara é quebrada em nossa casa, não reagimos da mesma maneira. Você perdeu alguma coisa? Finja como que se fosse o vizinho que tivesse perdido isso. Como você se sentiria? Como você está neste dia, nesta tarde, nesta noite? Obrigado por vir novamente aqui escutar um pouco. Vamos fazer umas respirações conscientes, inalando pelo nariz, inspirando, retendo um pouco o ar, exalando pela boca, entrando nesse estado de harmonia, de serenidade, de silêncio interior, invocando a nossa consciência e essa virtude sagrada chamada sabedoria. Vamos ler hoje, torne sua a vontade da natureza. Interessante, hein? Aprenda sobre a vontade da natureza. Estude-a, preste atenção nela e então torne-a sua. Qual é a vontade da natureza? A natureza de lá? A natureza de cá? Nós somos natureza. A natureza de fora e de dentro tem o seu propósito. É a mãe natureza, é a mãe divina, no caso nosso, pessoal. A natureza também tem seus dois aspectos, a natureza instintiva inferior, que domina as pessoas débeis, as pessoas que se deixam levar pelo ego, e a natureza superior, que só é conquistada por meio da consciência, por meio do trabalho interior, e é o lugar de onde a gente nunca deveria ter saído, né? Como reis da natureza, como guias e mestres desses elementos. E qual é a vontade da natureza superior? Para que existe essa criação? A vontade dela é que os filhos dessa natureza, que as consciências, que as sementes de alma que vieram, possam encontrar uma terra fértil, possam ser cultivadas e crescer. Transformar essa semente da consciência na árvore da alma, frondosa, cheia de virtudes. E à medida que nós nos integramos com nós mesmos e começamos a adentrar o nosso mundo interior, ativar essa nossa própria natureza, ela vai nos guiando. Por meio da consciência, ela vai dirigindo os nossos passos. Tanto no aspecto filosofal dessa terra aqui, do que esse corpo precisa, tanto nos aspectos psicológicos, mentais, emocionais. E aí é quando essa magia acontece de que a pessoa que está no trabalho interior, ou, em outras palavras, os iniciados, as pessoas que estão em busca da sabedoria, eles fazem com que a natureza de fora, com que a vida comece a se movimentar, comece a trazer para ele as coisas que ele precisa. Então, para nós que estamos no trabalho interior, a vida se transforma em algo mágico, porque acontecem coisas que realmente, ou seja, matematicamente era impossível de acontecer, mas acontece, porque você tinha que passar por essas circunstâncias. Uma esquina a mais que você tivesse passado antes de virar, e a sua vida poderia ser totalmente diferente, né? Então, a vontade da natureza superior é de nos transformar, é de que nós despertemos. E quando nós começamos a trabalhar essa natureza pessoal,
a natureza lá de fora reage. Estude-a, preste atenção nela e então torne-a sua. As experiências diárias comuns a todas as pessoas nos ajudam a entender melhor o que é a vontade da natureza. Por exemplo, se uma criança da casa vizinha quebra uma xícara, dizemos prontamente: essas coisas acontecem. Mas, se uma xícara é quebrada em nossa casa, não reagimos da mesma maneira. Bom, encontrar esse sentido nessas coisas, mas é muito mais fácil para a pessoa que está fazendo o trabalho interior. Porque, como ele diz aqui, quando acontece com a gente, não é tão fácil falar, né? Não, as pessoas morrem. Mas quando morre a mãe, quando morre o pai, o filho, aí é difícil, né? Mas para nós que estamos fazendo o trabalho interior, nós temos que estudar essas reações muito mais forte, não só reagir. Porque, obviamente, a gente vai sofrer. Vão acontecer coisas que doem, que afetam a gente. Mas nós temos que aprender a conhecer por que nós reagimos dessa forma. Transfira essa compreensão para questões de maior significado emocional e importância temporal. O filho, cônjuge ou outro ente querido morreu? Nessas circunstâncias ninguém diria, é o ciclo da vida. A morte acontece. Algumas coisas são inevitáveis. Bom, é justo o que eu estava falando. Se morre um filho nosso, alguém que amamos, nossa tendência é nos lamentarmos. Ai de mim, que desgraça me aconteceu. Lembre-se do que você sente quando ouve outras pessoas dizerem a mesma coisa. Transfira esse sentimento para cada uma de suas circunstâncias do momento. Aprenda com as leis da natureza a aceitar os acontecimentos, até mesmo a morte, com inteligência. Ele está ensinando aqui a gente a transformar essas impressões duras da natureza mais humana, nem tão essa superior, dos fenômenos da vida, da morte, de nascer, de crescer, de se reproduzir, de morrer, envelhecer. E que acontece. Mas como transformar essa impressão quando acontece com nós? É fingir que aconteceu com outro. Ou é... Como seria? Você perdeu alguma coisa, finja como que se fosse o vizinho que tivesse perdido isso. Como você se sentiria? Sim, você daria um pouco de pena do vizinho, né? Mas até aí chegaria. Então é uma forma de transformar essa impressão. Transfira esse sentimento para cada uma de suas circunstâncias do momento. Aprenda com as leis da natureza a aceitar os acontecimentos, até mesmo a morte, com inteligência. Acho que nessa visão da consciência, se colocar no lugar dos demais, ou não sei, até a gratidão, porque a gente geralmente, quando a gente está dominado pelo ego, pelo inimigo secreto, quando a gente está dormindo, a gente está só no nosso mundinho, né? Mas quando a gente está mais consciente, às vezes a gente está passando por algo difícil. Mas por mais difícil que seja, a gente sai do mundo, olha assim as coisas e percebe que tem um monte de gente que está pior. Que tem um monte de gente que passa por coisas muito mais difíceis, está passando nesse exato momento e segue viva. Então, a fatalidade, as coisas no mundo da matéria acontecem. Não dá para escapar muito. Para isso é que nós nos inscrevemos aqui. Mas acho que a minha lição principal desse aprender com a natureza é se conectar com essa realidade de que a natureza, a criação material é muito dura.
E por mais que nós queiramos embelezar, por mais que nós queiramos, claro, maquiar, colocar um enfeite na vida, a natureza instintiva, assim, inferior, vai tragar a gente. Ela não tem compaixão, misericórdia. Já a natureza superior, ela vai poder nos instruir, ela vai poder tragar a gente também, dar as coisas que a gente tem que passar, mas pelo menos vai ajudar a gente a avançar espiritualmente. Então agora me vem essa reflexão de que coisas boas, coisas ruins vão passar todo mundo. Mas nós que estamos no trabalho interior, temos a oportunidade de aproveitar isso, refletir sobre isso e aprender algo disso. O que pelo menos no pior dos casos nos deixa um aprendizado. Deixa dor e aprendizado, enquanto que nos outros casos só deixa dor, só deixa frustração. E talvez no passar do tempo isso sirva, né, de alguma coisa. Bom, esse foi o capítulo, que eu já perdi a página aqui, mas aprenda a fazer a vontade da natureza sua. E bom, o que você achou? O que você entendeu disso? E nos vemos no seguinte: torne sua a vontade da natureza. Um grande abraço e nos vemos na próxima.